Na aula passada a gente falou sobre o medo, o quanto o medo nos paralisa, o quanto a gente usa o dinheiro como desculpa, não usando muitas das vezes o nosso magnetismo, a nossa força, a nossa presença, a nossa argumentação. Às vezes a gente prefere ganhar dinheiro e comprar possibilidades, ao invés de repente tentar desenvolver esse magnetismo e, junto com as outras pessoas, alcançar às vezes os nossos objetivos. Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de magnetismo, a nossa trajetória de magnetismo, onde a gente vai aprender e se aprofundar um pouco mais nesse tema. Ou seja, a gente precisa muito desenvolver como uma tarefa diária, como um treinamento diário, o nosso magnetismo pessoal, para viver melhor, para se relacionar melhor, para que as pessoas em volta nos compreendam, nos sinta. A gente precisa aprender, e a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre isso hoje, a gente precisa aprender a se expor. Às vezes, nem sempre se tornar vulnerável é, vamos dizer assim, algo ruim para você. Em alguns momentos, com algumas pessoas, estar vulnerável é muito importante. E isso mostra para as outras pessoas a tua energia magnética e aquilo que você aspira, não na segunda mente, aquela mente interesseira, sorrateira, que tenta burlar pessoas, manipular pessoas, que quase sempre a maioria das pessoas sabe que a pessoa está tentando enganar. Então hoje vamos um pouco mais a fundo nos nossos temas para que você possa compreender um pouco mais. Abandonar o temor é, pois para o homem que aspira ao êxito, uma necessidade imperiosa. E, por esta libertação, que ele se prepara para o desempenho de todos os deveres e responsabilidade que lhe pesam, empregando livremente todos os recursos de sua inteligência, energia e vigor. Estará sempre à altura de sua tarefa. Não terá receio de agir nem de avançar. Ele se lembrará que a vida não passa de uma longa ascensão para um fim com um tanto vago, e que o homem que fica no meio do caminho não cumpre a sua tarefa nem seu dever. Então, um dos pontos que talvez a gente deva levar em consideração hoje na nossa aula são as pessoas que ficam em cima do muro. Não vão nem para um lado, nem para outro. E quase sempre o clima é sempre de arranjar desculpa. Na aula passada a gente falou que às vezes o dinheiro ele se torna uma desculpa. Eu não tenho dinheiro para isso. Isso custa muito caro. Isso é um desperdício de dinheiro. Então a pessoa vai sempre criar uma ferramenta para manipular o seu medo, manusear o seu medo através de objetos, coisas, emoções e assim por diante. E também nós temos a pessoa que ela vai, mas não vai, fica em cima do muro, ela quer muito ir, mas ao mesmo tempo ela não vai, mas também ela não retroage, ela fica ali tendo aquela possibilidade. E a gente falou aqui sobre essa questão de deixar a energia trabalhar um pouco. O que é deixar a energia trabalhar um pouco? Muitas vezes, algumas coisas, vou falar para vocês, devem ser feitas antes como por exemplo, a ambientação energética. O que é ambientação energética, Carlos? A ambientação energética é o seguinte: você chega num lugar, você quer ir muito no lugar e conversar com as pessoas daquele lugar. Mas muitas vezes você tem esse receio de lidar com aquelas pessoas, de conversar com aquelas pessoas, e você cria uma atmosfera na tua mente em que você começa a manipular, o medo começa a te manipular e você se deixa ser manipulado pelo medo, gente. O medo não é uma entidade viva, ele está dentro de você e há um jogo com a ferramenta do medo. Então você se deixa ser manipulado pelo medo porque há um ganho de não enfrentar. O enfrentamento sempre tem que se usar a coragem, pode haver o risco de uma ofensa, uma humilhação, um racismo, um preconceito. Às vezes você está ali e pode acontecer alguma coisa
no sentido do momento do enfrentamento. Eu estou dizendo que é o que se passa na mente do indivíduo. Não quer dizer que isso seja a realidade, tá? Os seus pontos fracos se tornam mais salientes e vulneráveis enquanto você está com medo. Então, o que acontece é que o que é esse treinamento de preparação? Você vai num lugar que você quer conversar com aquelas pessoas e às vezes você vai até aquele lugar e passeia naquele lugar. Eu quero muito velejar em alto mar, mas antes de entrar num curso, comprar um veleiro, eu gostaria de primeiro saber se aquilo é bom, se não é, como é que é ser um tripulante, o que eu preciso, qual curso. Então, por exemplo, eu desenvolvo esse desejo. Aí eu vou na marina, ver lá onde os barcos estão. Eu me deixo ambientar magneticamente. Ou seja, eu tenho a vontade mas eu tenho medo. Isso é caro, não é para pobres, é só para ricos. Então eu começo a criar um monte de argumentação mental para não executar um desejo meu. A ambientação, ela faz o quê? Ao invés de você ficar no teu mundo desejando, no meio das suas energias, que é o que eu falei na aula passada, a tua casa, a ambientação energética, teu conforto, a tua cidade, quer dizer, tudo aquilo te protege. Você desenvolveu toda essa proteção. Mas, de repente, isso está te oprimindo, está esgotando essa energia, então você não sai dali. Para que eu vou mexer? Tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo bem comigo, então não tem por que eu sair dali. Então, agora, pense comigo. Analise comigo o seguinte. Então eu vou lá naquele local, começo a caminhar, encontro de repente com alguém. Agora, o que o universo pode te colocar quando você está na energia correta? Às vezes você esbarra com alguém e inicia uma conversa. E ali é a hora de repente, você se deixar ser vulnerável um pouco. Se abrir um pouco no seguinte sentido. Eu tenho vontade de ser um tripulante, de saber como que é velejar. Como é que funciona isso, tal. Aí o cara vai começar a explicar como que funciona. Olha, tem isso, tem aquilo, tem um ciclano, tem uma pessoa que está precisando de um tripulante. Mas deve ser muito difícil. Não é nada difícil. Você aprende na prática, fazendo lá, as pessoas vão te ensinando. Em pouco tempo você aprende. Vai conversar com... Então, quer dizer, a possibilidade, que eu quero dizer que a possibilidade ela pode se abrir conversando. E de repente você já está no meio que você quer, no meio que você insiste. Isso funciona para tudo, gente. A primeira coisa é não levar em consideração a questão, um magnetizador, alguém que tem esse conhecimento, ele jamais vai levar em primeiro lugar a condição do dinheiro em primeiro lugar. Ele vai querer primeiro conhecer as pessoas daquele ambiente, como elas pensam, como elas vivem, para ver se aquilo serve para ela também. Não é um amor platônico que você se apaixona por alguém que você não sabe como que é, como seria viver com aquela pessoa. Não. Você sabe como ela é, e aí sim você passa a gostar daquela pessoa. Aí sim, essa pessoa, você começa a amar o jeito que ela trata você, o jeito que trata as pessoas lá de fora. Você enamora observando aquilo, porque você está vendo como funciona. Você está tendo contato com aquilo. Então é com pessoas, é com objetos, é com tudo. Você não cai na pegadinha de deixar seu pensamento te dominar, deixar a tua ilusão te dominar. Você faz as coisas de um jeito melhor, ou seja, na prática, sentindo. Então, ambientação energética é isso. Ao invés de eu ficar pensando, eu vou lá e sinto o ambiente. Eu vou lá e estudo. Eu gosto de aviação. Funciona do mesmo jeito. Vá até o local. Olhe, sinta, ande no meio, converse com os aviadores. Nossa, mas eles conversou comigo e o curso é tão caro e não sei o que.
até hoje, analise quanto dinheiro você jogou fora em tanta coisa que você nem sabe aonde foi esse dinheiro. Você trabalhou por tantos anos e você jogou fora. E que tal se de repente você fala assim, eu vou concentrar minha energia naquilo? Você criou um magnetismo interno, você criou uma força interna que agora sim você vai jogar as coisas numa direção que você realmente sabe o que você quer. É ambientação. Teus sonhos podem se fortalecer nessa ambientação. Você vai lá, você volta mais, sonhando mais ainda. Isso quer dizer que você gostou. Se o seu sonho murchar em contato com algo, é porque não era. Foi alguma coisa induzida por outra mente que magnetizou a sua e você achou que aquilo sim era importante. Mas não era para você. Você descobriu exatamente o que você queria. Compreende? Como é complicado? Porque às vezes o que acontece quando a gente é fraco em magnetizar, a gente é magnetizado. A gente é convencido facilmente. E eu sempre ensino para vocês. O primeiro poder que eu ensinei lá nas primeiras aulas é o poder do não. Dizer não. Vou pensar no assunto. Tá? Qualquer assunto. Gente, isso é para um namorado, uma namorada. Eu conheci uma pessoa, dá uma recuada primeiro, sabe? Não vai se abrindo logo de cara. Ao não primeiro. Depois, dá uma pensada, uma sentida naquilo, se informa um pouco mais sobre a pessoa, sobre quem ela é, do que ela gosta, quais são os hobbies, atividades. Fale com o melhor amigo da pessoa, antes de ir se jogando seus sentimentos e para não tomar uma invertida da vida, porque às vezes você está sendo magnetizado sim, sabe? Existem pessoas sensuais, sedutoras, que têm esse magnetismo com facilidade, mas se você está aprendendo é para justamente você não cair nas pegadinhas de vendedores. Hoje nas redes sociais, né? Quantos documentários tem de pessoas que estão arrancando dinheiro aí de mulheres através das redes sociais, magnetizando com a conversinha fiada ali, vai conversando e a pessoa não percebe o movimento energético que está acontecendo ali. Isso homens e mulheres, tá? E assim por diante. E está acontecendo muito porque são frágeis. Às vezes numa coisa a pessoa é muito boa, mas na outra ela vai mal. Então o negócio é o quê? Criar essa blindagem que a gente está falando aqui, desenvolver essa energia em que a gente se acostuma a falar mentalmente primeiro com as pessoas, a olhar para elas, né, que eu falei no começo, quando estiver falando com você, olha, não sou obrigado a nada, vou pensar no assunto, e assim por diante. Então você pode começar a treinar no dia a dia, essa telepatia, que vai desenvolver uma força mental que vai ser transmitida pelo teu olhar. Então você vai olhar para a pessoa e você vai estar sempre com um pensamento na cabeça, sabe? Então, analise um pouco isso e veja se isso faz sentido para você. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.